Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez, nos reunimos para estudarmos o Evangelho de Jesus. E dando início, vamos cantar a canção que foi feita para o nosso mentor, Padre Germano, Cláudio. Nosso cantor oficial não está aí hoje. Estamos nós. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, oh, Obrigada, Cláudio. Boa noite. Vamos fazer uma página de abertura. A mensagem é da Joana de Ângeles, recebida pelo nosso querido Divaldo. Para ele, todas as nossas vibrações de saúde. O item 49 tem como título Sono e Repouso. Prestem atenção, porque eu não vou fazer comentário, não. O sono é uma experiência que faz recordar a desencarnação. É uma pré-morte ou treinamento para ela, em razão do entorpecimento da consciência, da vontade, graças à ausência de defesa a que fica exposta a criatura. No sonho, às vezes, a lucidez espiritual, sintonizando com a vida exuberante, fixa impressões que se incorporam às lembranças em tons agradáveis ou afligentes, representativas dos lugares e pessoas onde e com quem se esteve. Como ninguém sabe com segurança se, ao dormir, despertará no corpo, às vezes a gente vai embora, né? Mais tarde, dois impositivos se fazem indispensáveis para um bom repouso: a prece e a harmonia mental. A oração abre as portas da percepção ao indivíduo, e o equilíbrio mental o conduz a regiões felizes. O sono é fenômeno fisiológico de alta magnitude para a vida animal, sem o qual inúmeros distúrbios se instalam no ser. Não apenas dormir é importante, senão bem dormir, especialmente para o homem. O repouso físico, aliado ao prazer emocional, constitui fator indispensável à saúde. Antes do repouso noturno, deixe as preocupações à margem. O travesseiro não aconselha ninguém. À noite, bem repousada, os encontros espirituais durante a fase do sono
são os propiciadores da inspiração que soluciona as questões em pendência. Assim, lê uma pequena página de otimismo antes de dormir, a fim de que ela te estimule os centros de pensamento sadio. Ora com íntima confiança em Deus. Entrega-te em paz ao repouso. Quando despertares, estarás renovado e se retornares à pátria espiritual, enquanto o corpo dorme, terás melhor condição de compreender e seguir tranquilo os novos rumos que a vida te concede. Perfeito, né? Belíssima página. Vamos agora fazer a nossa prece para iniciarmos o estudo da noite. Elevando o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e toda a sua falange de trabalhadores, que nos envolvam com fluidos benéficos, que possamos receber nesta noite o entendimento, o estudo, mas acima de tudo, o carinho e o aconchego do plano espiritual desta casa, para que eles possam atender às nossas necessidades, e eles sabem quais são. Que possamos receber os fluidos que precisamos, regeneradores do corpo, da mente e do corpo espiritual. Pedimos que também todos aqueles nomes que foram colocados ali nas caixinhas sejam amparados por essa grande equipe de trabalhadores espirituais que aqui estão. Principalmente os nossos irmãozinhos desencarnados que necessitam tanto das nossas vibrações amorosas. Pedimos pela fluidificação das águas, que a equipe responsável por este trabalho esteja ali, colocando a continuidade dos tratamentos em cada garrafinha que ali está. Pedimos a Germano querido que inspire e ampare o nosso querido irmão Túlio, para que ele possa nos trazer aquilo que precisamos ouvir nesta noite. E assim, então, a certeza de que estamos num ambiente agradável, abençoado, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, o nosso querido irmão, né, que está vindo aqui pela segunda vez, né? Seja muito bem-vindo, meu irmão, a casa é sua, fique à vontade. Tem alguém aí que está vindo pela primeira vez hoje? Não, mas todos estão bem-vindos, mesmo não estão sendo da primeira vez. Eu falo O meu já está ligado, tá? Tá, pode falar tudo. Bom, prezados companheiros, uma boa noite para todos nós, né? Nós estamos trazendo um abraço lá do Movimento Espírita de Bangu, lá do Grêmio de Propaganda Espírita Luz Amor, e pela segunda vez nós estamos retornando aqui a essa casa, né? Para uma tarefa. E o tema da noite de hoje, ele é um tema assim, um tanto quanto... Parece que ele é um pouco autoajuda, sabe? Mas como a nossa companheira já abriu o livro da Joana, né? E ela já deu ali já uma introdução, numa reflexão muito profunda, né? E muito séria. E hoje nós vamos também tratar desse tema em 2 livros da nossa Joana também. Que bom. Um deles, assim, acredito que quem não tenha tido a oportunidade de ter lido ou estudado esse livro, né? É o livro Vida, Desafios e Soluções. E o outro que ela me traça também é conflitos existenciais. Mas por que eu trouxe o conflito, já que o tema ali é contrário à proposta, né? Aí vocês vão entender por quê. Mas antes disso, eu queria também trazer qual é a visão da proposta que Kardec traz através dos espíritos. Quando fica estabelecido lá, né, na orientação dos espíritos, qual o objetivo da nossa existência? Qual é o objetivo de uma encarnação?
qual a finalidade e fim a esse propósito, né? E os Espíritos deixam bem claro que essa proposta, ela sofre alterações. Ela, por hora, fica programada no plano espiritual, com aquele espírito que vai se preparar para retornar ao corpo físico, com uma nova experiência, podendo retornar com aqueles velhos amigos, ou também não. Ou podemos também reencontrar, né, aqueles que foram de alguma trajetória pretérita, aonde vão ficar alguns desafios para conviver e burilar essa nova experiência. Parte do entendimento que o objetivo dela ainda está muito ligado à nossa condição de espírito de terceira ordem. Por sermos ainda espírito imperfeito, estamos nessa categoria ainda, e ainda necessitaremos ainda de inúmeras idas e vindas, para que em cada existência que ficássemos, no seu tempo necessário, nós fôssemos ali aprendendo e fôssemos progredindo e melhorando. Essa é a finalidade do Criador. Porém, ao se preparar para isso, ele poderá sofrer alterações desde que a gente vem com uma condição muito, muito interessante, que essa condição diferencia do ser mineral e animal. Essa condição está ligada ao ser que pensa, que raciocina, que articula, que programa e que premedita. Esse é o homem ainda que tem essa faculdade de pensar, de se movimentar, desejar, de pensar, de articular. Esse é o ser que pensa, é o espírito. Mas ele, quando for habitar um novo corpo, fica programado lá, uma coisa bem interessante no plano espiritual, fica pré-programado o seu tempo, na qual iremos ficar aqui nessa passagem por aqui. Porque eles deixam bem claro que esse período, esse processo, chama-se passagem. É um período. E esse período, diz lá ele bem claro, que nós iremos receber uma carga de vitalidade que vai animar o corpo físico, para que essa carga de vitalidade está ligada ao fluido vital, ele vai possibilitar ao espírito, nesse tempo de trajetória, que é um ciclo, desde a sua infância à tua terceira idade. Esse chama-se ciclo. Podendo nesse ciclo, se lá está programado, ele retornar em tenra idade ou não, tá? Mas vamos entender, pelo trânsito normal do processo, esse ciclo, estaremos encaminhando lá para a terceira idade a desencarnar. Isso não é regra geral, não. Eu estou fazendo um entendimento para ele compreender, tá? Pode ser que isso aconteça antes. Porém, essa vitalidade que vai me facultar esse tempo de gestão nessa existência, que é essa minha vitalidade, ela poderá ser interrompida de acordo com todo exagero e excesso que por hora o Túlio venha cometer. Qualquer exagero e qualquer excesso que eu venha cometer, que vai afetar o meu órgão físico, essa vitalidade, ela não é reposta, ela é perdida. Isso quer dizer que, se o Túlio estava programado a desencarnar com 80 para 90 anos, é essa vitalidade que ele recebeu. Se ele, por acaso, vier ficar doente no trajetório do caminho, e essa doença que, por acaso, ele veio adquirir, ele adquiriu por uma imprudência, ele automaticamente ele poderá interromper essa existência dele, retorna o que não estava programado, ele retornar com 50, ou com 60, ou com 40, não estava programado, mas de acordo com o exagero que ele cometeu e o excesso que ele fez,
Ele usou da faculdade do seu livre-arbítrio. Aonde é nesse fator que eu poderei alterar a minha existência. E aí que a coisa começa a ficar feia pra gente. Porque quando a gente, por livre e por espontânea vontade, começa a alterar esse procedimento, o que por hora estava programado, a não ser se eu reencarnei com uma deficiência física. E deixa bem claro também, para que isso aconteça, para eu poder retornar, já que eu estou no planeta de provas e expiações, na condição de espírito ainda imperfeito, a tendência do Túlio ainda é errar mais do que acertar, pela nossa imperfeição. Isso não quer dizer também que eu venho reencarnar, nós teremos que reencarnar para errar, cometer bobagem, fazer bobagem. Não, isso não está programado para isso. Essa programação, ela começa a ter interferência da nossa parte. E quando isso começa a ocorrer interferências, automaticamente eu começo a infringir a lei de Deus. Quando eu começo a infringir a lei de Deus, eu começo a me comprometer. Porque não estava programado isso e você está interferindo pela faculdade do seu livre-arbítrio. E aí as coisas começam a apertar nossas dificuldades. Mas eu quero até fazer esse preâmbulo aqui para a gente pudesse entender qual é a finalidade da nossa existência. Aí eu fui pegar ali lá a Joana, ela diz que a vida, essa nossa existência, ela é um desafio. Por que ela diz que é um desafio? Ela é incisiva de dizer que é um desafio. Por que ela afirma que é um desafio? A cada um dia que a gente acorda, nós somos chamados a fazermos escolhas e tomarmos decisões. E para aqueles que não tomam decisões, ficam aguardando que alguém tome por si, ou então ficam no campo da neutralidade, não fazem o mal a ninguém, mas também não faz do bem a quem tem que fazer. Então diz o Espírito, quando eu deixo de fazer o bem e fico afirmando que eu não faço mal a ninguém, muito cuidado com essa neutralidade, porque você já está se comprometendo. Porque por hora você poderia fazer o bem e não faz. Mas você pode dizer bem, mas eu não faço mal a ninguém, Túlio. Mas você pode fazer o bem. E por que não faz? Por que não é feito? Essa é a questão toda. Então aí já começa a nos comprometer por ali. Outra questão também, que eu vou pegar a Joana aqui. Por que ela diz que essa vida é um desafio para nós? Porque a cada dia que você vai passando a experiência, a gente tem uma dificuldade ainda muito grande. Conviver é uma dificuldade muito grande nossa. Porque para conviver com os diferentes, quem pensa diferente da gente, quem age diferente da gente, pensa diferente da gente, e a gente já tem essa data dificuldade para amanhã, porque nós entendemos que todo mundo tem que pensar quadrado. E não é bem assim. Ou também quando não, todo mundo tem que pensar igual o Túlio. Ninguém vai pensar igual o Túlio. Pode ter até gente que tem uma semelhança com as ideias minhas. Mas ainda bem que nós não pensamos iguais. Ainda bem. Isso faz a gente entender que hora aquilo que eu não sei, eu também aprendo com ela, e hora que ela não sabe, eu me aprendo com o Túlio. Essa é a proposta do conviver. E a gente está vivendo numa existência, se a gente for para pensar, no mundo atual ali fora. E esse mundo ali fora, ele é um mundo muito apelativo. Quando ele não é apelativo, ele está mostrando para nós um certo comportamento que a gente fica olhando. Todo mundo acha que isso é uma banalidade está acontecendo, é normal está acontecendo. E os comportamentos que por hora andam acontecendo, antiético, antirrespeitoso, isso nunca foi normal. Mas a gente vê e a gente fica nesse, mas é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não tenho que estar tomando cuidado com o comportamento dessa companheira, eu tenho que estar tomando cuidado com o meu comportamento. Porque eu não mudo ninguém, ninguém muda ninguém. Então, se o comportamento dela, por hora,
a gente percebe que não é muito ético, não é muito fraterno. Então, isso é uma responsabilidade dela, não é do Túlio. Eu não vou responder por ela, eu vou responder por mim. Então, eu tenho que começar a conviver nessa diferenciação para a gente começar a entender o que é seu, o que é do outro. Eu estou lembrando aqui que aqui tem ar-condicionado. A nossa casa espírita também tem um salão grande, também nós botamos também ar-condicionado. Só que o que colocou, eu disse na diretora, não vamos colocar mais 2, porque o salão é grande, tem que ter ar-condicionado, o Bangu é muito quente. Ok. Aí alguém falou assim, Túlio, já sabe que a conta de luz não vai vir salgada, né? Se prepara. Eu falei assim, ótimo, nós vamos trabalhar para isso. Para conviver com esse conforto, porque é uma necessidade. Ok. Aí, para completar, a tentação não é boa. Ela bate na porta, como bate na porta de todo mundo. Nós já tínhamos acionado a Light para ir lá, para verificar, para constatar, o que precisava fazer, o que precisava ampliar, né? Ok. E nada de comparecer, nada de vir. Falei, misericórdia, o que está acontecendo? Daqui a pouco me vem ela. Aí eu estou vendo lá no interfone, estavam lá na porta da casa espírita, lá, olhando para o teto, né? Olhando para o teto, né? Eu falei assim, esses caras não são espíritas. Ou então deve ter alguma visão torcida contra a visão. Sei lá, né? Isso foi a impressão que ele me passou. Mas aí eu abri o portão e falei, ô meu amigo, estou aguardando vocês, né? Aí um já me fez aquela bela recepção. Aqui é o quê, hein? Falei assim, aqui é uma casa espírita. Aqui é de mesa? Falei assim, tem mesa lá. É de toalha branca na nossa mesa, né? Fóbica cinza. Aqui se fala com aqueles que já foram? Fala, também fala com os vivos também. A gente começar a explicar essa ignorância ainda, que é muito comum. As pessoas ignoram esse contexto. Às vezes não fazem nem por maldade, ignoram o contexto. E compete a nós explicarmos a questão. Mas aí a questão é outra. Aí ele falou assim, engraçado, eu lembrei agora de uma coisa. A minha falecida avó, ela também frequentava uma casa igualzinha essa do senhor também, sabe? E eu era criança, eu falei, vamos lá, meu filho, comigo tomar um passezinho, né? Aqui tem passezinho? Eu falei, tem passe. Passezinho não tem não, tem passe. Eu falei, misericórdia, qual é a visão que essa criatura tem, né? Mas tudo bem. Aí ele falou assim, olha, vou mandar bem uma letra para o senhor, foi a palavra dele. Esse ar-condicionado que o senhor vai colocar, é bom que o senhor saiba de uma coisa, mas ele entra, o outro então entrava, e alguém me olhou do Túlio, mostra toda a casa espírita para ele. Porque ele vai quebrar um paradigma aqui hoje. Ele vai quebrar um paradigma mental, aquilo que ele entende, ele hoje vai mudar o panorama dele mental, quando ele sair daqui. E aí não me poupou, ele falou assim, olha, vou lhe contar uma para o senhor. Dá para colocar 3, de uma boa. Mas aqui também não é uma casa religiosa. Vocês não ajudam as pessoas necessitadas? Tudo isso. Ó, eu posso dar um jeitinho aí, filho. Qual é o jeitinho? Seja claro. Dá para colocar 1 e eu ponho 2 no gatinho. Falei, meu moço, por favor. Já está nos comprometendo, assim, olha. E aí eu falei assim, eu não ouvi. Será que eu ouvi isso? Ele repetiu de novo. Eu falei assim, olha, vamos combinar uma coisa? Lembra que o senhor falou que estava preocupado com os... que aqui tem com meta com os mortos, com vivo? Eles já ouviram isso do senhor já. E eles não estão nada satisfeitos com essa conversa. Porque o senhor já está comprometendo a gente, moço, por favor. Qual é a taxa que tem que pagar? É essa. A voltagem é essa. Então coloca aqui que a gente vai ter que fazer, tem que pagar. Não, mas eu posso dar um jeito, meu amigo. Não tem jeito aqui. Aqui não tem jeito. Ou paga ou não paga, ou então não tem ar-condicionado. E ele falou assim, poxa, vocês espíritos pensam assim? Sim. Aí vai a questão. O espírita, dentro desse mundo ali atual, ali fora, ele não é o rótulo perfeito. E nem pode passar essa imagem de rótulo perfeito, porque nós não somos. Porém, temos que ter uma conduta ali fora, principalmente, para aquelas criaturas que não conhecem esse sistema aqui dentro. Mas da mesma forma também eu tenho minha existência aqui na qual as pessoas pensam assim, você é espírita? Ah, eu sou espírita. Ah, eu quero agora saber qual é a tua. Sobre esse assunto, qual a sua opinião? Eu falei assim, eu vou dar uma opinião, qual é a opinião da doutrina espírita? A minha eu não vou botar. A opinião da doutrina espírita sobre esse assunto que por hora você está me perguntando é essa.
Sobre a minha opinião particular, eu acho que aqui não merece comentar. Mas aí vai aquela pergunta, eu me identifico como espírita? Uma boa pergunta. Mesmo que o outro tenha uma visão torcida ou totalmente estranha, a gente se identifica? Ou ainda temos um pouco um dedinho quanto a isso? É uma questão para a gente pensar. E até que ponto, meio estando ali fora, eu faço parte, estou no mundo. Quando eu estou no mundo, eu não sou do mundo, eu estou no mundo. E quando eu estou no mundo, eu precisarei ter um comportamento que na qual corresponde à minha consciência. Não precisa que ninguém esteja vendo ou não. Falava semana passada com um amigo meu que ele não é espírita, ele é católico. Ele fala assim, pô, Túlio, nós vamos para Bangu, você também é espírita, né? Vamos sentar. Não tem mais banco preferencial. O idoso gestante, ele tem preferência para sentar, então se levante. Certo? E aí eles sentamos. Sempre assim, é um caso sério essas coisas. Entra em São Cristóvão, justamente idoso gestante. Tem tanta gente para parar, vai parar na frente onde? Em cima de você. Vai parar na sua frente para ver qual é a tua. Para ver qual é a tua. Ué. E aí, olhando para mim, falou assim, vamos levantar. Falei para ele, vamos levantar? Vamos levantar. Mas estamos cansados assim. Cansado, todo mundo tá. Vamos levantar. Aí na hora que eu levantei, porque eu tive que incentivar, vamos levantar, vamos embora. Era uma idosa com uma gestante. Eram 2 vagas logo. Eu falei, caramba, vamos levantar. Aí ele falou assim, levanta, vamos levantar. Aí a gestante disse, não, moço, não precisa. Eu já vou soltar em Madureira, não precisa. Pode continuar sentado. Aí ele olhou para minha cara assim, você ficou em pé, porque a idosa tive que levantar para dar vaga para ela, né? Aí também ela soltou junto com a outra. Aí ele falou assim, engraçado, né, Túlio? Todo mundo ficou olhando para todo mundo, ninguém toma atitude, né? Eu falei assim, atitude é cada um, todo mundo tem que olhar. Todo mundo vê o panorama, e quem é que vai botar o dedo no panorama? É a sua consciência. Ou faz ou não faz. Agora, eu não vou fazer para mostrar para todo mundo que eu estou fazendo. Eu vou pegar o exemplo do bazar na Casa Espírita. Eu vou, não sei porquê, dá que eu fui hoje lá, e eu vou tragar nesse aspecto então. Não sei porque minha intuição mandou falar sobre isso. Se você vai doar alguma coisa para essa finalidade, para esse propósito, faça desprendimento total. Não fica com o dedinho, não. Ou dá ou não dá. E quando der, dê de coração e dê de mente aberta. Porém, tem um porém aí. Não mande meia furadinha para cá. Não mande blusa faltando botão. Porque você usaria camisa sem botão? Você usaria meia furadinha? Então não dê para o outro que você não gostaria para você. Ué. É uma questão de cuidado que você tem que ter. Se você vai doar essa roupa que está em bom estado, dá uma olhadinha nela. Lave ela. Põe uma bolsinha, não põe ela como se estivesse se livrando das questões dentro de casa para mandar para o bazar, não. E entendendo que está fazendo caridade. Que as coisas não é bem assim. A proposta não é essa. A proposta é o dar de coração e dar com desprendimento, que na qual o desprendimento, diz ela aqui, que é um dos calos nossos. Nós temos uma dificuldade em desprendimento. Porque nós entendemos que essa questão de posse, que é um dos travadores que me impede eu buscar minha felicidade, eu entendo que tudo é meu. As coisas são minhas, as pessoas são minhas, pessoas não são suas. Pare com isso. O amor que você tem por aquela pessoa não é seu exclusivo. Esse amor, ele tem desprendimento de outras pessoas também que valorizam e gostam também. Valorize o seu sentimento que você tem, então, por essa pessoa. Mas não seja esse sentimento egoísta. Esse sentimento egocêntrico que nós ainda somos ainda. Essa é uma dificuldade nossa ainda para desprendimento. Só que eu estou ainda numa trajetória. E outra questão que ela fala aqui.
Esse, então, aqui é um perigo, é um dos conflitos. Que ela fala assim, como ainda temos dificuldade do medo ainda? Ela diz que o medo ainda é o grande vilão, que é o travador de qualquer impulsionamento que fazemos para a nossa vida. Nós temos medo de arriscar, de tentar, de resolver, de fazer. O medo ainda trava. E existem pessoas que estão tão travadas nesse processo que precisam fazer tratamento. Porque acham que tudo vai acontecer. Tudo pode acontecer. Se mandando assim, qual é, você vai fazer? Eu acho que eu vou fazer no que eu tenho medo. Mas eu não vou dizer para ninguém que eu tenho medo. Mas eu vou manifestar que eu tenho medo para vocês. Porque eu não tento, eu não arrisco. E quantos fatores desses aspectos são bloqueados para eu alcançar a minha prosperidade da minha vida pelo medo? E ela diz aqui um outro sentimento também muito estranho, é a culpa. Temos culpa de tudo, porque tudo é remorso, tudo eu acho que eu fiz, deveria ter feito melhor, por que eu não fiz correto, por que a coisa não deu certo, porque eu não fiz. Nós nos culpamos constantemente. Quando não culpamos, culpamos o outro. E quando a gente culpa o outro, a gente arrisca também dizer que nós não fomos felizes. Porque por hora eu culpo você por não ter dado apoio. E por hora também eu tenho medo porque você não fez também. Então fica essa relação de culpa e medo, que é o travador para a nossa existência. E outra coisa diz lá, ela aqui. O tempo é uma bússola que meça a nossa infância, a nossa terceira idade, esse tempo, nessa mesma existência. Então ela diz lá como esse tempo ainda, no atual presente data, ainda vivemos ainda de remorso, de sentimento lá atrás. E esses sentimentos lá atrás, eles ainda, eu vivo no presente vivendo do passado. E esse passado está tão latente no meu presente que eu não consigo tomar um passo à frente. Porque ora eu lembro de lembrança, de cenário, de pessoas. Eu conheço pessoas, por assim, Túlio, eu lembro tanto do passado, se a pessoa lembrar, for apresentado hoje algum nome, se esse nome tiver alguma conexão lá atrás, eu posso ter uma bronca com essa pessoa gratuita. Falei, misericórdia, é mesmo? Por causa de um nome. Porque esse nome é tão latente na mente dela, no psiquismo dela. E faz ela, aí a gente fala assim, você não gostei daquela pessoa? Como também você bate na pessoa e fala assim, eu tenho uma paixão por aquela pessoa, gostei tanto dela. Essas são as energias que por hora nós estreitamos dessa mesma existência. E que bom que a gente ainda consegue perceber isso. Que por hora eu gosto muito e tem hora eu tenho uma dificuldade, não sei por quê. Aí eu falei para ele, o que essa pessoa fez com você? Nada, mas não bateu. Aí a gente fala assim, meu santo não bateu com a pessoa. Mas que ele chora de santo não bateu, gente? É o teu sentimento mesmo que não bateu com o sentimento dela. Agora, por quê? O que justifica tal comportamento? Aí ela diz também um outro fator do tempo. E existem pessoas que estão vivendo na atual existência num deslumbramento de uma vida futurista. E essa vida futurista, ela existe um grande alerta para todos nós. Ela não é uma vida contemplativa lá na frente, que alguém está pensando que ao retornar para a espiritualidade, vai ficar embaixo de uma árvore com um canudinho tomando na sombra, está redondamente enganado. Não vai. Não vai, não pense nesse cenário, que esse cenário não é seu. Não existe esse cenário, esse é um cenário campo mental. Mas ele compete ali, fazer dessa vida contemplativa, que a gente fica olhando, poxa, eu queria, era outra questão. Vive de sonho, mas não vive de realidade. Então, ela diz bem claro, viva de realidade. Sonhar
Gostamos muito de sonhar. Por isso que a gente vive, porque a gente sonha. Mas eu tenho que sonhar com o pé no chão, com realidade. Eu tenho que viver o hoje deslumbrando uma possibilidade de fé. E essa fé, como diz Jesus, que tem o tamanho de um grão de mostarda. E que esse grão de mostarda que ele deu como sentido bem configurado para a gente entender, é um que vai remover montanhas. Se ora, eu acredito mesmo. Mas ele também diz bem claro, essa fé tem que ser muito racional. Ela tem que ser muito coerente. Ela tem que ter discernimento em ter bom senso. Não fique de sonho, de devaneio, não. Eu falava para uma companheira na casa de espírito, Túlio, eu me casei tem 1 ano. Eu pensei que tinha casado com um príncipe. Eu falei assim, não tem príncipe. Esse príncipe foi na sua cabeça que você construiu, criatura. Às vezes é uma abóbora, entendeu? Conviva com a abóbora e come ela a abóbora. Porque não tem esse sonho. Mas se você pensou que esse sonho, porque você pensava em encontrar essa outra alma gêmea perfeita, aonde você vai encontrar no mundo de provas e expiações isso? É sonhar muito fora da realidade. E como a gente se decepciona com isso, como a gente se deprecia com isso. E outra questão que eu deixo aqui bem clara, não se deprecie. Essa história de se depreciar, que eu sou incapaz, que eu não tenho potência, que eu não faço nada de bom. Alguma coisa de bom fazemos, gente. É impossível. Só que antes de eu receber o elogio tão esperado do outro, se elogie. Para você se valorizar que você faz bem. Mas também admita, eu tenho limitações ao fazer isso. Seja humilde para dizer, você pode me ensinar? Porque eu não sei fazer isso. Mas eu gostei tanto de aprender a fazer isso, é se colocar nesse papel. Mas o que a gente faz? A gente diz que sabe fazer, na hora do teste não sabe fazer nada. Pelo menos nesse aspecto. E se a gente fala assim, e se eu fizer o arroz? E se meu arroz sair papa? Repito de novo. Faça 3 de novo. Faça 4 de novo. Em algum momento esse arroz vai ser bom. Mas faça alguma coisa que você coloque a sua energia ali. Não é essa energia depreciada, que todo mundo fica reclamando, falando mal do negócio. E outra coisa, ela está aqui, para de reclamar da vida. A gente reclama constantemente das coisas. Porque está chovendo muito, fazendo muito sol. Tem uma companhia em Bangu, parece que tudo está muito calor. Toda vez que eu encontro, mas está muito, está horrível. Parece que alguém esqueceu da gente. Eu falei, misericórdia. Ela falou, que bom, agora passou a lembrar da gente, né, Túlio? Que agora está chovendo. Eu falei, imagina, hein? Se as coisas são movidas dessa forma. Então a gente não tem que viver dessa maneira, porque hora chove muito, hora faz muito sol. Ora meu dia foi muito azarado, que a gente usa esse vocabulário pobre. Se ele foi azarado, então porque você também não soube fazer boa escolha. Ou tem por acaso você também se aproximou, e quem você aproximou, como ditado dizia da minha mãe, né? Quem procura vento encontra tempestade. Muito cuidado com essas relações que se aproximam de você, que são pessoas que se depreciam constantemente, são negativas, são pessimistas. Tudo para ela está ruim. Vocês conhecem pessoas aqui na Piedade com essa característica? Eu conheço. Conhece? Será que tem? Eu acho que aqui deve ter também, porque tem uns montes. Será que aqui também tem isso? Se não tem, cuidado que pode aparecer. Porque isso muda de CEP. E daqui a pouco, qual é o perigo de tudo isso? Daqui a pouco você está pensando exatamente igual àquela criatura. Está agindo igualmente, está agindo igual àquela criatura. Aí daqui a pouco você está doente igual ela. E fica, por que você está doente? Porque você anda andando com gente doente. Por que você está perturbada? Porque anda com gente perturbada. Ué. Então não perturbe a vida dos outros. Ela fala sobre os tormentos. O capítulo 5 do Evangelho, ele fala constantemente, os tormentos voluntários. Não tormente a vida do outro. E tem gente que adora fazer isso. Parece que é especialista. E como nós somos criaturas não muito perfeitas, olha o que acontece. Pisou no meu calo, eu respondo. Túlio. Falou, eu me devolvo. A gente assim, eu não levo desaforo.
A gente tem essa característica ainda, é a maior característica nossa. E o que a gente ganha com isso? Aí Joana diz assim, diante do conflito, que existe a razão e existe a paz. Pense na escolha melhor. Deixa a razão para o outro e fique em paz. Ah, mas isso é azul. É azul. Tá bom, você tem que é azul, é azul. Você está vendo que não é azul, mas é azul, é azul. Eu não vou mudar o tempo do outro. O outro não vai mudar. Porque o outro só vai mudar quando ele quiser. E a gente convive com essa relação dessa mesma existência. E nós estamos em busca daquele propósito lá. Todo mundo está num propósito para ser feliz. Todo mundo almeja uma vida feliz. E essa vida feliz não é o somatório de quantitativo, não. Não pense que você vai ganhar muito dinheiro e vai ser feliz. É ilusão sua. Vai viver numa insegurança total. Vai viver numa indisciplina, porque todo mundo se vai achar que está chegando perto de você para te pedir ou para te roubar. Então você não vai ficar em paz. Mas se por acaso você ganhou dinheiro, por favor, lembre da casa espírita, se ganhou dinheiro. Mas também lembre dos amigos, né? Lembre dos amigos, se ganhou muito dinheiro. Mas se ganhou, procura também avaliar. Como a gente fala do outro assim, fulana lá, ganhou tudo aquilo ali. Faz nada para ninguém. E eu acordo cedo, pego o trem, pego o avião, pego tudo para trabalhar e ganho o que eu ganho. Cada um está no seu ciclo, querida. Se você almeja algo melhor, se capacite. Se prepare para isso. Invista em você. Quando eu digo invista em você, não vai investir no outro não, porque você tem que se investir em você. Faça um investimento em cima de você. Faça essa autoestima que você precisa. Ou todo mundo, ou você se acha olhando para o espelho que você é feia, ou você é horrorosa, que ninguém gosta de você, aí a gente cai num outro problema que Joana faz. Não fique levando uma existência vitimizado. Você não é vítima de nada. Pare com isso, com esse contexto, esse comportamento de vitimizado, olhando para a cara de todo mundo com o pobre coitado. Nós não somos assim. Não devemos ser assim, porque isso dificulta a nossa caminhada. Dificulta. Eu vou lembrar aqui uma experiência, nossa faxineira, nossa casa espírita. Ela é protestante, para completar, Jesus. E aí eu conversando com ela, a senhora sabe onde a senhora está pisando, né? É numa casa espírita. Nenhuma manifestação aqui dentro, como também nós não teremos nenhuma com a senhora também. Dá para conviver numa boa? A senhora é uma profissional de limpeza, ok? Mas Papai do Céu manda essas coisas, né? Ele manda, com certeza. É para testar. Aí ela fala assim, ô Túlio, mas tem uma coisa estranha lá naquele espaço que o senhor trabalha. Eu ando em algumas salas, eu fico arrepiado até o fio do cabelo. Eu tenho um arrepio naquela sala que dá o passe. Eu limpo rapidinho, eu limpo tão rápido. E os espíritos andam dizendo para mim que a senhora está limpando muito rápido, viu? Limpa caprichado. É mesmo assim, então? Porque a senhora se anda arrepiada, porque então a senhora sente a presença deles. Mas quebre esse paradigma do medo. Deixa esse medo fora, que por hora você sente. Passa a entender que medo é esse, para você entender. Quebre essa ignorância sua. Eu falei assim, vamos entender. Vamos ficar 6 meses de experiência. Se a senhora conseguir. Aí ela foi lá no brechó comprar umas roupas, sabe? Aí ela falou assim, seu Túlio, eu acho que semana que vem eu vou embora daqui. Eu fui falar pro meu pastor. E a minha pastora estava do lado, quando eu falei, comprei roupa lá no brechó da Casa Espírita. A mulher me excomungou. Eu falei, Jesus. Mas primeiro, seu Túlio, achei tão interessante, ela elogiou minha roupa. E eu falei assim, então, e o que o teu coração está mandando fazer? Parar ou continuar? Ela falou assim, seu Túlio, engraçado, né? Fiquei quanto tempo desempregada? Não passava por situações, ganhava dificuldades, ganhava cestinha básica. Hoje eu tenho meu dinheiro, com dignidade eu trabalho por isso. E eu ganho por vocês aqui. E eu falo para minha pastora, eu vou lá assim porque eu trabalho. E lá não é nada que o senhor está pensando não, pastora. Eu falei, essa mulher vai excomungar a senhora, hein? Vai excomungar a senhora. Ela falou assim, até com a senhora mesmo. Mas quando eu entrar aqui, vai se benzer bastante, porque você vem com uma carga lá de fora. Eu falei, misericórdia. Aí eu falei assim, respeito que ela entende assim. Ela pensa dessa maneira. Ela entende de acordo com o quadrado que ela está. A gente, às vezes, tem um olhar
para a nossa existência de acordo com o quadrado que nós estamos. Se ele é errado, se é torto, se é errado, é certo, é a maneira como eu estou. E o mais interessante, que na qual eu estou hoje, dentro de um espaço, uma casa espírita. Então, para quem está vindo pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, ou já está muito íntimo dessa instituição aqui, façamos uma reflexão aqui na noite de hoje. O que me trouxe vir aqui? O que me fez eu permanecer aqui dentro? Com essa reflexão que está trazendo, está mexendo com o meu comportamento, com a minha conduta. E quando eu saí daqui e for embora, aí eu queria dizer, poxa, eu queria tanto que aquelas pessoas que moram lá comigo tivessem hoje, naquela noite. E eles não estão, Túlio. Eles não estão porque não estão ainda, porque eles não querem estar aqui dentro. E não se obriga a esse contexto. Porém, ao sair daqui, se por acaso tudo que foi falado, ou que foi levado como reflexão, propague isso. Pode até dizer assim, tem um passe, me deixa leve. E o passe não é para deixar ninguém leve, não. Aqui também não tem um passe de cura, porque quem não tomar e ficar curado vai achar que não tem credibilidade. Esta cura, por acaso, irá se processar se for do merecimento, se for da vontade de Deus. Você será curado. Mas se não for curado, você vai tomar 300 passos, vai continuar com câncer. Porque ainda não está na hora. Então você vai ter que levar essa existência com essa mesma dificuldade. Mas que leve a dificuldade com dignidade. Eu acho que eu contei uma história aqui quando eu vim aqui pela primeira vez. Mas se eu contei, vou repetir. Se eu não contei, vou contar pela primeira vez. Bom, eu estava indo para Governador Valadares, saindo do Galeão do Rio de Janeiro, chegou em Belo Horizonte, fizemos volta para lá. Na mesma aeronave, eu estava sentado na janelinha, né? Aquele avião muito assim, um pouco antigo, né? Eu estava lá no meu cantinho, fazendo a minha leitura silenciosa no meu cantinho. Aí daqui a pouco o comandante dá um aviso, uma informação básica. Queremos comunicar a todos que ninguém se levante, qualquer coisa chama nossas aeromoças. O avião irá parar por uma turbulência. Quando ele usou essa palavra turbulência, alguém estava do meu lado, que era uma senhora de idade, estava com o crucifixo amarrado, eu lembro disso. Era Santa Bárbara. Enroladinho no dedinho dela assim. Ela falou, moço, dançamos. Falei, dançamos? Como assim dançamos? Nós vamos morrer. Eu falei, nós não. Nós vamos morrer, não. Nós vamos morrer, moço. Segura aqui na minha mão, porque ela vai levar para Jesus. Eu não quero encontrar com ele hoje. Eu não quero encontrar com ele. Eu não quero encontrar com a morte. Eu preciso viver. E é bom que a gente entenda muito isso. E se por acaso eu for chamado a uma experiência dessa e sofrer um livramento, como eu dizia para um amigo semana passada, agradeça muito ao Criador. Porque transforma esse susto em algum alerta para a tua vida. Porque esse alerta não veio à toa para você. Porque eu ando brincando com a vida, ou eu ando entendendo que a vida é o vento que está empurrando, nem uma coisa nem outra. Ela está sendo movida pelas minhas decisões, pelas minhas escolhas, como na verdade, e ela continuou falando isso, acionou o pânico no avião todo. Todo mundo começou a gritar, vamos morrer. Eu falei, misericórdia. Até me confundiu minha cabeça. Eu acho que eu vou morrer. Eu falei, eu acho que eu vou hoje. Eu falei, que vou? Se eu for, minha família vai saber rapidamente, né? Tudo desencarnou de Belo Horizonte para Governador Valadares. Também quando chegou, também em terra, eu olhei para a cara bem zangado para ela. Túlio, faz uma coisa, dê um abração a ela. Eu falei, você pode dar um abraço à senhora? Um abraço em mim? Eu acho que abraço pela morte. Eu falei, vamos abraçar, porque nós somos vivos. Moço, isso não é normal, não. Eu falei, normal? Eu acho que não tem normal aqui. A senhora queria chamar a morte. E eu não falei que eu queria morrer. Porque eu entendo que ninguém morre. O senhor é estranho, moço. Como ela entendesse que ela fosse normal, no entendimento dela.
ela estava com a razão no que ela entendia? Sim. Era a verdade dela. E essa verdade dela não merece confrontar aqui quem é o dono da verdade. Mas eu tenho que acreditar que é uma verdade porque ninguém morre. É essa a diferença. Mas eu tentei, se vou dar um abraço à senhora, eu dei um abraço bem fraterno, né? Aí dei um abraço, a mulher tremia, fez uma vara curta, falei, misericórdia. O coração da criatura estava quase indo para fora. Falei, meu Deus, a senhora sabe como quer beber uma água? Moço, o senhor está tão comum assim, parece que nada aconteceu com a gente, né? Eu falei, não, e não aconteceu nada, graças a Deus, minha senhora. Vamos enaltecer a vida. Mas o que a gente faz? Aí destaca o azar, destaca a coisa ruim, destaca a morte, fica guardando ela sentado. E meu tempo, eu não sei qual é. E é bom que a gente não sabe esse tempo. Porque esse tempo é a vontade de Deus e é o mistério de Deus. Agora, se você quer se antecipar, aí a responsabilidade é sua. Assuma também esse compromisso com o Criador, porque você interrompeu sua existência. Mas se você tem responsabilidade contra a sua existência, faça cumprir dela da melhor maneira possível. Entendendo que o dia de amanhã começa um novo desafio da vida. Como diz lá Joana, é um novo combate à nova vida, ao novo dia, a novas experiências, que ninguém sabe o que poderá acontecer conosco. E eu digo aqui brincando para todo mundo, não tenho pressa nenhuma. Quem tem pressa que vá, porque eu não tenho pressa, não tenho pressa. E nem venha com essa conversa no meu ouvido. Eu ainda entendo que ainda tem muita coisa a cumprir. Mas quando cumprir ela, cumpra ela muito bonita. Dê respeito à vida, porque ela merece. Mesmo que você perceba nas suas relações pessoas que não respeitam a vida, não dão valor à vida, mas dê você a ela, porque ela tem uma importância, porque para você é melhor viver e para o outro é melhor ainda morrer. Uma boa noite para todos nós. Obrigada, Túlio. Amamos, né? A sua palestra. Muito obrigada a todos. E se deliciem aí, né, pelo YouTube com essa palestra e passem ela adiante. Boa noite.